Fala, povo! Bom, nós chegamos no momento da disciplina onde nós já calculamos todos os fatores de dimensionamento para o condutor fase. Falta agora nós dimensionarmos o condutor neutro, o condutor de proteção e os eletrodutos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver justamente esses três elementos que estão faltando para encerrarmos essa questão de dimensionamento. Beleza? Bora lá ver então como que vai ficar isso. O neutro, ele vai ter um critério muito simples de ser seguido. O neutro, ele tem que seguir a mesma seção que os condutores fazem nos seguintes casos. Se o circuito é monofásico, bom, é óbvio, se a fase está conduzindo a corrente e a gente já dimensionou toda essa fase, levando todos os 6 critérios em consideração, o retorno que vai ser pelo neutro, o cabo, obviamente, tem que ter a mesma seção. Se o circuito for bifásico, né, 2 fases mais neutro, o neutro também vai ter que ter a mesma seção da fase, né, quando esse circuito, nessa condição, 2 fases mais neutro, tiver uma taxa de terceira harmônica ou qualquer outro múltiplo dela inferior a 33%. Então, se a questão da terceira harmônica e qualquer outro múltiplo não for superior a 33%, você deixa a fase e o neutro do mesmo tamanho, beleza? E um circuito trifásico, caso ele tenha neutro, então seja 3 fases mais neutro, a mesma coisa. Se a taxa de terceira harmônica ou qualquer outro múltiplo não for superior a 33%, beleza, o neutro e as fases terão a mesma seção. Mas por que a gente está tão preocupado com essa questão dos harmônicos? Bom, se por acaso essa taxa de terceira harmônica e múltiplos forem superior a 33%, né, provavelmente o neutro terá que ser maior do que as fases para conseguir atender esse critério. Bom, no nosso curso, a nossa intenção não é chegar nessa parte de dimensionamento com harmônicos, ok? Mas fiquem os senhores avisados que caso tenha um circuito com uma quantidade excessiva de harmônicos, principalmente os harmônicos de terceira ordem e para cima, nós temos que tomar cuidado, tá? Bom, aí aparece uma questão interessante que os senhores devem encontrar com diversos eletricistas mais antigos, né, que têm mais experiência, têm muito tempo no mercado. Era consenso em um dado momento que o neutro poderia ter uma seção reduzida em relação à fase. A norma, inclusive, traz isso. Então, lá no item 6.2.6.2.6, tá? É repetido assim mesmo, tá? 62626. Lá na página 114, ela fala o seguinte, é possível que você reduza a seção do neutro, sim, mas apenas quando você tem um circuito trifásico, tá? E tem 3 condições que devem ser atendidas simultaneamente. Se qualquer uma delas falhar, você não pode reduzir a seção do neutro, tá? Então, qual que são essas condições? A primeira condição é se o circuito for presumivelmente equilibrado, tá? Se o circuito estiver equilibradinho, beleza, aí poderia reduzir a seção do neutro. As correntes da fase não contiveram uma taxa de terceira harmônica e qualquer outro múltiplo superior a 15%. Nós já explicamos isso no item anterior. Ou o condutor neutro foi protegido contra a sobrecorrente. Aí está aí o item da norma 5.3.2.2 para a gente avaliar e fazer a proteção do neutro contra sobrecarga. Sobrecorrente e sobrecarga é a mesma coisa, tá? Bom, se vocês têm um circuito onde ele só tem carga trifásica, certo? Carga trifásica equilibrada, bonitinho, vocês poderiam reduzir a seção do neutro. Qualquer outra coisa qualquer outro tipo de circuito onde você tem as 3 fases mais o neutro trabalhando, tá? Muito provavelmente vai ser quando vocês estiverem alimentando quadros, né? Que são a possibilidade de você ter essa configuração mais frequente. Praticamente vai ser impossível vocês atenderem essas 3 condições simultaneamente. Então, resumindo, é pouco provável que a seção do neutro seja reduzida em relação às fases.
Mas se por acaso vocês conseguirem atender essas três condições, aí tem essa tabelinha aqui, onde você tem que a seção da fase, se for menor que 25, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui para poder rabiscar o slide. Se a seção da fase for menor que 25 milímetros quadrados, a seção do neutro acompanharia. E a partir daí, você teria, de acordo com essa tabelinha, uma redução do neutro de acordo, né, com essa tabela. Então, por exemplo, aqui 120, poderia usar as fases em 120, o neutro em 70. Aqui, as fases em 240, o cabo de neutro poderia ser de 120. Mas, de novo, isso aqui somente para circuitos equilibrados. Hoje, nos nossos dias aqui atuais, onde nós estamos trabalhando, essas três condições, tá? De novo, pouco provável da gente acontecer. Mas ainda assim, vocês vão encontrar bastante eletricista no mercado achando que o neutro não conduz corrente, que o neutro não tem nada, que a função do cabo neutro está ali apenas para poder estabilizar o circuito. Não é isso, tá? Então, se você tem circuito monofásico, você tem circuito bifásico, você tem circuito trifásico, todos eles onde o neutro estará trabalhando, a seção do cabo neutro vai seguir a seção da fase. Então, para nós, né, no frigir dos ovos, o que vai acontecer? A seção do neutro segue a seção da fase. Ponto. Tá? Dificilmente acontecerá essas três seções, mas como traz aí na norma, está aí o recado. Ok? Bom, temos aí então o dimensionamento da proteção, né? Vulgo o cabo terra. Como que eu vou dimensionar o condutor de proteção? Qual é o tamanho do cabo terra que eu vou ter que colocar junto com os circuitos? Bom, vamos dar uma olhadinha nisso aí agora. A questão da proteção é bem bacana. Ela segue essa tabelinha, está lá na página 150 da 5410. Dei uma olhada lá. E ela traz o seguinte: se a seção das fases forem até 16 milímetros, o cabo de proteção, ou seja, o cabo terra, vai seguir a mesma seção da fase. Então, se a tua fase deu 10 milímetros, o terra 10 milímetros. Se a seção deu 6 milímetros, a tua proteção também vai ser 6 milímetros. Não tem dificuldade. Se a fase, né, a seção da fase estiver entre 16 e 35, você pode usar o cabo de proteção de 16 milímetros. Se por acaso for maior que 35 milímetros, a norma fala que você pode usar metade dessa seção e isso padronizado. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma fase de 240 milímetros, a tua seção poderia ser do cabo de proteção de 120 milímetros. Não tem muito segredo, tá, pessoal? É só seguir essa tabelinha que está tranquilo. Beleza? Com isso, a gente fecha essa questão de dimensionamento de cabo. Então, a gente consegue, então, agora, dimensionar todos os circuitos, dimensionando as fases pelos critérios que nós vimos anteriormente. Conseguimos dimensionar tranquilamente o neutro e conseguimos dimensionar a proteção. Fechamos. O que falta agora? Dimensionar aonde esses cabos vão passar, que vai ser exatamente o dimensionamento de eletroduto. Então, vamos ver agora como é que eu vou calcular o tamanho do eletroduto por onde vai passar esses cabos. É importante, já que eu tenho um tanto de circuito passando, agora eu vou dimensionar o local por onde ele está passando. A regra é bem tranquila. O que é a regra? Vocês, se tiverem trabalhando com eletroduto, então vamos lá no item 6.2.11.1 da página 120 da norma. Se você tiver num eletroduto passando a um circuito apenas, vocês vão poder ocupar 53% da área útil do eletroduto, certo? Da área útil interna do eletroduto. Se vocês estiverem passando por ele apenas 2 circuitos, vocês vão poder ocupar aí 31% dessa área. Normalmente, nós vamos estar trabalhando com 3 ou mais circuitos passando dentro de um eletroduto. E aí a regrinha de ouro é ocupar apenas 40%. Isso quer dizer que, então está aqui a nossa figurinha, o eletroduto bonitão aqui. Você tem 40% disso aqui ocupado pelos condutores e o restante, né, os 60%, vai ficar livre para poder propiciar a troca de calor, propiciar
talvez uma inclusão de um outro circuito, ok? Mas normalmente nós vamos trabalhar com isso. Se vocês encontrarem instalações onde isso aqui está atochado de cabo, está errado. A troca de calor vai ser toda prejudicada, então não tem muita conversa, beleza? Tenta deixar sempre esse espaço sobrando para propiciar essa troca de calor. Sucesso? Algumas considerações que nós precisamos ter com relação aos eletrodutos. Aqui no Brasil, normalmente a gente usava o diâmetro interno de tubulações em polegadas. E isso ainda acontece hoje em dia para as tubulações de água, tá? Então a gente tinha tubulação de 3/8, 1/6, 3/4, 1 polegada e por aí vai. Esse era um diâmetro que não é mais usado hoje na parte de eletricidade. Então a gente usa, com as novas normas que passaram a vigerem para a fabricação de eletroduto, um tamanho nominal. Esse tamanho nominal não quer dizer que ele tem um tamanho de 16 milímetros, 16 milímetros de diâmetro, nem nada. É simplesmente um tamanho, não um tamanho 16, que foi padronizado. E aí você tem uma correlação. Um eletroduto de 20, ele corresponde, né, de tamanho nominal 20, corresponde a mais ou menos um cano de meia polegada. Um eletroduto de 32, tamanho nominal 32, equivale a um eletroduto ou a um cano de 1 polegada. Isso sempre diâmetro, tá, pessoal? Você vai ter, então, alguma confusão. Geralmente isso causa alguma confusão na hora de comprar. Então, às vezes o vendedor não sabe qual que é o diâmetro nominal do eletroduto e fala para você em polegada, mas assim, vocês vão ter que conviver com isso e não vai ter como fugir. Então, guardem sempre pelo menos alguns valores, né? O diâmetro 32 equivale a 1 polegada, o diâmetro de 25 equivale a de 3/4, é o que normalmente a gente usa, tá? Bom, sabendo isso, a gente consegue, de acordo com a norma 6150, que é a norma de eletroduto roscável, a gente consegue saber qual que é a área interna disponível para a gente passar a cabo. Então, se o eletroduto foi feito baseado nessa norma, a gente sabe ou consegue calcular essa área interna disponível. Nessa tabelinha aqui, ó, essa informação de área interna disponível eu calculei. Como que eu calculei? Usando a formulazinha aqui, ó, πd² sobre 4. Tá? Π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então eu tenho a espessura da parede, essa norma prevê dois tipos de eletrodutos classe A e um eletroduto classe B. Bom, vocês podem observar que a espessura da parede já se faz sentir a diferença aqui. Então, um eletroduto classe A ele tem uma parede mais espessa. Se essa parede espessa ela é mais espessa, quer dizer que ele suporta uma carga, né, de pressão, né, de compressão maior. Então, o eletroduto classe A ele suporta um peso em volta dele maior do que o de classe B. Bom, essa outra norma aqui, vou voltar aqui, essa daqui é eletroduto do tipo soldável. Então, qual que era a diferença de um para o outro? Vamos mostrar aqui. A diferença está aqui, ó, PVC roscável e aqui é PVC, volta lá, soldável. O que é isso? Um tem rosca na ponta, então você, para fazer encaixar todas as conexões, a gente pega e rosqueia. Então é coxado. O PVC soldável, ele não, você vai passar cola e você vai colar literalmente as conexões, tá? Então essa é a diferença de um para o outro. E aí vocês podem ver que o soldável, ele tem uma parede um pouco menor, lógico, como você vai apenas colar, você não precisa abrir rosca nem nada nos eletrodutos, então a parede dele é um pouco mais fina, tá? Então, tá aí a norma traz essas duas possibilidades e aqui tem o cálculo de área disponível, tá? Então, eu sei que, por exemplo, então, um eletroduto de tamanho nominal 25, ele tem um diâmetro externo, né, de 25. Eu vou subtrair, então, a parede dele aqui para poder calcular a área disponível que ele tem internamente, beleza? Bom, outra possibilidade é você achar o eletroduto corrugado flexível. É outra norma, tá? É a 15465. Essa informação de área interna não vem, tá, pessoal? Então, o que tem na informação do catálogo do fabricante? Ele traz o diâmetro nominal, tá? Então, vocês podem ver,
a bitola, né? O diâmetro nominal de 20, ele tem um diâmetro externo de 20. Então, o diâmetro externo está aqui na figurinha, ó, é do lado de fora. Está aqui, ó. Então, essa área aqui eu calculei da mesma forma. Pego o diâmetro externo, subtrai essa espessura da parede de cá, subtrai a espessura da parede de cá, você tem o diâmetro interno. Com o diâmetro interno, aí é só usar π, né, a área interna dele, né, é π, diâmetro interno ao quadrado sobre 4. E aí a gente tem esse valor de área disponível. Aí isso aqui, ó, como é que eu uso isso? Olha, muito simples. Se vocês têm a área disponível do eletroduto, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, num eletroduto de 20, eu tenho 186,27 milímetros quadrados de área disponível, isso equivale a 100%. Vocês podem usar apenas, né, no caso de 3 ou mais eletrodutos, 40%, que vai corresponder a X. Então, vocês só vão utilizar 40% disso. Beleza? Aqui eu peguei, para facilitar a vida para os senhores, a seção, né, o diâmetro externo nominal do condutor da Prysmian, tá? Mas vocês vão ter que pegar, independente de qual fabricante de cabo que vocês escolherem, vocês vão ter que ir no catálogo desse fabricante e descobrir qual que é o diâmetro externo. Porque quando a gente fala a seção de 2,5 milímetro que a gente calculou, essa seção de 2,5 é a seção nominal do cobre, tá? Então você tem o cabinho nosso aqui, tá aqui, o cabo de cobre, e você tem a capa, certo? O diâmetro de 2,5 milímetros é só o diâmetro do cobre. Você precisa descobrir, na verdade, qual é o diâmetro externo. Esse diâmetro externo vem no catálogo. Então, eu peguei aqui essa informação para nós. Está aqui o diâmetro externo. Então, por exemplo, o cabo de 2,5 ele tem um diâmetro externo de 3,4. Ou seja, ele ocupa dentro do eletroduto 9,8 milímetros quadrados. Então, se os senhores têm vários cabos de 2,5, basta vir somando 9,08 e vocês vão descobrir qual que é a área que esse condutor está ocupando dentro do eletroduto. Isso vai ter que ser menor que 40%, menor ou igual a 40%. Ok? Bom, se vocês fizerem isso, a gente vai finalizar essa questão de dimensionamento de circuito. Nós analisamos todas as condições que tínhamos para as fases, analisamos o condutor de proteção, analisamos o condutor de neutro e verificamos o dimensionamento do eletroduto. Dimensionamento de eletrocalhas e condutos de outra seção que não circular tem algumas peculiaridades. Vou deixar para vocês no nosso Classroom uma apostila com a parte de dimensionamento para circuitos onde passem por eletrocalhas ou qualquer outros dutos elétricos de seção quadrada ou retangular. Beleza? Mas basicamente, para instalações residenciais, nós vamos estar trabalhando com eletroduto de seção circular. Então, basta seguir essas regrinhas. Devemos trabalhar sempre respeitando a norma, então tentar ocupar ali no máximo 40%, não deixar passar disso, e aí vocês estão tranquilos, né, a partir daí com os circuitos que vocês estão projetando, ok? Qualquer dúvida, manda aí para a gente e a gente vai conversando, ok? Grande abraço, povo, até mais!